na vida que a gente tem hoje em dia, o que a gente faz, cara, pra fugir desses pensamentos invasivos e recorrentes, que você tá chamando de ficar ruminando muito esses pensamentos? Um exercício que eu gosto muito de fazer que é o ato de você reforçar. Então, assim, a ideia é você imaginar o seu cérebro como um conjunto de estradas, né? E quando você percorre cada estrada, você vai estar pavimentando mais ela ali e vai se tornar mais fácil de percorrer. Então, como se fosse uma estrada de terra que tem mato, quanto mais você pisa, mais ele fica visível. Perfeito. E a estrada fica mais... o que é bom sólida. E ruim, né? Então se você... Tudo que a gente pratica, a gente fica bom naquilo, né? Então, se a gente pratica pensamento de pessimismo e ruminação e julgamento... Você vai ficando cada vez melhor. Você vai estar reforçando aqueles padrões e fica mais fácil de você pensar aquilo. A mesma coisa se você reforça caminhos neurais de gratidão, de bem-estar, né? Então, a ideia é a gente ver o nosso cérebro como... Uma analogia, né? O cérebro como um músculo, né? Enfim, então a ideia é a gente... treinar o autocontrole nos pensamentos, não se deixar levar, então observar as emoções não como sendo a gente, mas sim você é o observador das emoções. Então o exercício que eu gosto muito de fazer é assim, qualquer hora que eu sinto uma emoção negativa, eu imagino ela na minha frente mesmo, sei lá, tá numa sala, imagino a emoção na minha frente e você se desvincula daquilo. E reconhecer que você não está numa situação de luta ou fuga. Apesar de você estar, às vezes, disparando aquele circuito. E uma coisa que muitos coaches, por exemplo, esquecem de falar é que isso é um treino. Então não é uma coisa assim de uma hora para outra. Vou manifestar e é só pensar e pronto. É um treinamento cognitivo. Então você vai reforçando caminhos neurais. Às vezes leva anos, né? A pessoa que fica, sei lá, que eu chamo de faixa preta em meditação. A pessoa ela consegue ter um controle e se sentir bem a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Por exemplo, eu estava vindo aqui... É possível isso, cara? Eu acredito que sim. Que seria... um treinamento mesmo. Se desvincular mesmo. É o desapego saudável, né? Então a gente desfrutar da vida, mas de uma forma desapegada saudável. Mas não corre o risco de você ficar uma pessoa também plana, uma pessoa que não liga muito para as coisas, que nem se alegra, mas também não se entristece, você criar uma apatia, que é perigoso, né? Quando você desapega de forma saudável de emoções negativas, você vai tender, na verdade, tem até uma escala, tem um médico que tem um livro chamado Deixar Ir, O Caminho do Desapego. Ele é médico, PhD, psiquiatra, e ele fala sobre esses bolsões de emoções negativas que a gente carrega, né? Então, lá embaixo são emoções de apatia, medo, vergonha, a mais baixa de todas. Então são níveis de consciência mais baixos, que são menos eficientes, né? Não é nem moralismo, tipo, você não deve ter medo, né? Porque realmente não é eficiente, né? Então inveja, né? Raiva, que é uma emoção um pouco mais alta, porque às vezes a pessoa ela consegue sair de um estado ali com raiva, né? E ela chega até coragem, que é uma emoção intermediária que vai levar para emoções mais elevadas. Mas a ideia é que, à medida que ela vai desapegando desses pensamentos mais, como é que eu posso dizer, mais de recompensa imediata, né? Ela vai chegando a níveis mais elevados de emoção, de empatia, que ela é um com o todo, seria isso, né? Que seria o amor universal, né? A cooperação, empatia. E a gente sabe que pro cérebro, pro corpo é muito mais saudável você viver dessa forma, muito mais eficiente. Quando você tem circuitos de empatia fortalecidos, pode estar associado até a uma diminuição de inflamação no corpo, citocinas inflamatórias, mais saúde, menos estresse, vai se transmitir em melhor imunidade, mais saúde, prevenção de doença, ou se tiver uma doença, o desfecho da doença vai ser menos pior também. Então, eu acredito que o desapego saudável é interessante, né? Mas também não quer dizer apatia, né? Exatamente, diferenciar é não importante. Se afetar com nada, né? Seria tipo estoico, né? Alguém estoico, assim. Você ia começar alguma coisa falando, eu tava vindo pra cá? Então, eu tava vindo pra cá e é muito comum, né? Um podcast de relevância, a gente já fica assim... O que eu vou falar? E se der errado, e já imagina vários cenários, né? Cancelamento, a gente fica com medo disso. Mas é interessante observar isso e ver a reação no corpo e treinar. Eu sei que eu tô treinando, eu não cheguei lá, né? A gente nunca chega aqui agora, né? Tô me expondo
a algo e se for de uma forma que eu não quero, também vai ser um aprendizado, né? O que a gente chama na neurociência de fricção límbica, que é a energia necessária para vencer a ansiedade ou procrastinação. Então, né, a gente vem e se expõe, né? Ou, por exemplo, a terapia de exposição que eu fazia no shopping lá, que gritava no meio das pessoas e tudo, que a ideia é para fobia social, que é um tipo de ansiedade, a gente tem vários tipos de ansiedade, fobias, né? Para fobias, a terapia padrão ouro na psiquiatria é a terapia de exposição. Então é se expor gradualmente à fobia. Não tem muito para onde fugir. Então chega um ponto que, por mais que terapia cognitivo-comportamental, conversar com alguém é ótimo, né? Excelente. Quem tem oportunidade, quem tem condição financeira, que a maioria não tem, é ótimo. Mas em algum momento a gente tem que se expor aos nossos medos. Não tem muito para onde fugir, né? Então é isso. Eu acho que ver cada... Tem até uma neurocientista muito boa que ela estudou comportamento de criança, que é a neurociência da mentalidade de crescimento, growth mindset. E aí é interessante que é você ver cada obstáculo como uma oportunidade para crescimento, né? E muitos atletas, o que diferencia muitos atletas de elite, os 1%, é essa questão de eles verem cada falha como uma oportunidade. Porque quando a gente falha, né? Quando a gente se confronta aquela ansiedade ali, essa fricção límbica, o nosso sistema límbico de emoções no cérebro, ele está se readaptando para uma situação difícil. E aí no sono, quando a gente dorme e faz o processamento emocional no sono profundo, a gente consolida aquilo e vai mudando a nossa personalidade, vai se tornando menos ansioso, vai se expondo. Então não é de uma hora para outra. É um processo, né? Entendi, por exemplo, o podcast, você consegue estar no podcast porque você já se expôs a outras coisas antes e você não vai direto para algo que pode te assustar assim. E ao mesmo tempo também, eu acho que é legal imaginar os cenários. Se eu venho no podcast e não for da forma que eu quero, se eu ficar nervoso, tem uma versão minha, né? Eu gosto de pensar que a gente tem infinitos universos paralelos, a gente está transitando nesses universos paralelos. Então, sei lá, talvez tenha uma versão minha que pagou um mico aqui ou que foi cancelado. Cara, também amar cada uma dessas versões, ou assim, aceitar que, né, enfim, claro que tem casos extremos, mas assim, aceitar que tá tudo bem, né? No final das contas, todo mundo vai morrer, a gente daqui a 100 anos, né, não se apegar muito a essas questões materiais de imagem, né? E quanto mais desapegado a gente fica, melhor a gente consegue performar também, né? É meio que um paradoxo, né? A gente saber o que a gente quer, ter intenções claras, mas desapegar do resultado e focar no processo. Colocar a dopamina no processo, que tem até um neuroendocrinologista muito bom, Robert Sapolsky, que ele fala: dopamina não é sobre a busca do prazer, é sobre o prazer da busca. Então a gente... Peraí, como é? A dopamina não é sobre a busca do prazer. Então é não colocar o foco, né, no resultado, no prazer, e sim colocar no processo. Então a gente fazer por fazer, né? Ter essa conversa por fazer, não pensando no resultado, na recompensa. É claro que é difícil, né? Ainda mais hoje em dia com os números. Então a gente está atrelando ali dopamina aos números, né? De curtida, de visualização, tudo é muito difícil se desvincular, mas é um exercício que a gente pode se propor a fazer, né? Então e aí até eu falo sobre esse processo, e aí a gente está desenvolvendo agora um curso, um protocolo, enfim, mas falo sobre esse processo de gamificação, né? Que a gente gamificar a nossa vida e ver como se fosse um videogame mesmo, né? Até falam que talvez a gente viva numa simulação, não sei, é possível, é provável, parece, né? Mas como se fosse um videogame. Então, cada uma dessas ferramentas, né? Por exemplo, tem açúcar aqui, não tem problema comer açúcar de vez em quando, né? Quem sou eu? Não vou ficar dando uma de moralista, mas... Terrorista. Exato. Mas, né, de forma crônica é ruim, né? De forma, mas assim, de forma aguda parece não ser tão ruim. Mas aí ver cada oportunidade, assim, como... um jogo, né, que a gente tá jogando. E quando a gente começa a ver como um jogo a vida, é muito legal, porque aqui tem vários aspectos de jogo, né? Tava vendo Pac-Man e tudo, que essa gamificação, ela é muito saudável, porque a gente esquece de se divertir, né? Quando a gente tô jogando muita informação, né? Mas quando a gente se diverte, né? Neurociência da brincadeira, o nosso cérebro libera opioides endógenos, que quando eles encharcam o nosso cérebro, e eles fazem com que o nosso córtex pré-frontal, que é essa região de execução, de foco, consiga ver oportunidades que a gente não via antes. Então, é um pensamento mais não linear. Quando a gente brinca mais, quando a gente não leva tão a sério, né? Eu vejo que você faz isso muito bem. Eu já vi, assisti alguns podcasts. Que é trazer esse aspecto mais de diversão. A gente esquece de se divertir. Até honrar a nossa criança interior, de certa forma, né?
fazer o que talvez, né, sei lá, o Vilela criança queria fazer, alguma coisa assim, artística, com podcast, né? Resgatar essa questão. A gente perde muito isso, né, com a sociedade, as pressões da sociedade em cima da gente, dos nossos pais. Os nossos pais sofreram essa pressão, então traumas intergeracionais, é muita coisa, é muito complexo.